Olá, como vai? Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo, é o nosso vídeo piloto. E o tema que eu escolhi falar são as tutelas provisórias, de acordo com o novo Código de Processo Civil de 2015. Nós iremos falar, em linhas gerais, sobre a diferença entre tutelas de urgência, tutelas de evidência e tutelas cautelares. A gente vai falar em aspectos bem gerais sobre os fundamentos, algumas diferenças, algumas características, sem a pretensão de esgotar o tema, mas apenas para termos uma visão geral sobre esses institutos. E então, com a intenção de dar uma finalidade prática a esse estudo, a essa nossa conversa, a gente vai partir de alguns exemplos. São os seguintes. Frequentemente a gente ouve na mídia, frequentemente a gente ouve de nossos conhecidos a seguinte situação. Alguém que está doente, alguém que está numa situação de enfermidade, precisar de um tratamento médico, de uma internação hospitalar de urgência ou de um medicamento. E essa pessoa, quando tem um plano de saúde, pede para o plano, ou quando não tem um plano de saúde, pede para o Estado, para o Sistema Único de Saúde. E às vezes encontra dificuldades em ter isso, em acessar estes, em ter acesso à internação, ao medicamento ou ao tratamento. Quando isso acontece, muitas vezes, estes problemas são levados ao judiciário, são levados ao conhecimento de um juiz que tem que se manifestar sobre esse assunto. E, naturalmente, a pessoa ela não pode esperar uma decisão, um provimento definitivo, porque este provimento ele demora, ele demanda o devido processo legal, ele demanda toda a tramitação que envolve audiência, citação, intimação, contestação, as respostas em geral, envolve uma sentença, eventualmente um recurso, e toda essa tramitação é muito morosa, muito lenta, e a pessoa não pode esperar porque ela está numa situação de risco de vida. Sendo assim, o direito ele acolhe essas situações e dá uma solução. A solução são as tutelas de urgência, são as tutelas através das quais a pessoa ela recebe desde o início da lide, com base apenas em certos indícios de que ela faça jus àquele direito, ela recebe um provimento, que não é definitivo, é um provimento, é uma decisão provisória, mas que vai permiti-la aguentar a tramitação, a duração do processo. Existem outras situações nas quais a parte ela não pretende proteger o seu próprio direito, mas ela visa proteger, ela não precisa do seu direito naquele momento, mas ela precisa protegê-lo. Ela pode esperar até o final da lide, até o final do processo, mas ela precisa proteger aquilo contra determinados atos, contra determinadas violações. E nesse caso, é permitido também que ela postule, que ela peça determinadas medidas acautelatórias. Ela então, um exemplo clássico que está nos livros, está na lei, é o seguinte: um casal está se divorciando e um dos cônjuges, muito bravo com o outro, começa a se desfazer dos bens do casal, começa a doar, começa a vender, a fugir com esses bens. E então, nesse caso, é permitido ao outro cônjuge, ao cônjuge prejudicado, que peça uma solução judicial, peça um acautelamento, um arresto ou um sequestro, para que aqueles bens sejam protegidos e que aguardem, que esperem uma definição
com relação ao divórcio. Então, note-se a diferença. No caso da saúde, a pessoa ela precisa daquilo, precisa do seu direito incontinente, imediatamente. No outro caso, no caso do divórcio, da alienação dos bens, a pessoa ela precisa que aquele seu patrimônio seja protegido e resguardado para no futuro ser dividido, para no futuro, com relação quando o divórcio se for julgado, aquele bem seja distribuído, dividido entre os cônjuges. Muito bem. O fundamento jurídico disso está na Constituição. O fundamento jurídico das tutelas provisórias está na Constituição. Está no artigo 5º, no inciso 35, que fala do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Naturalmente, confere-se a esse dispositivo uma interpretação ampla, uma interpretação maior, uma interpretação grandiosa, significando que os direitos das pessoas devem ser protegidos pelo juiz, pelos magistrados, pelo poder judiciário, ainda quando não se tenha uma certeza definitiva sobre a existência, sobre a quem aquele direito é atribuído ou não, ainda que não se saiba quem é o titular daquele direito. E então, permite-se que o juiz profira uma decisão provisória, uma decisão que pode ser mudada no tempo, pode ser alterada, modificada, mas ele vai tutelar aquele direito, vai tutelar aquela situação. As tutelas provisórias elas foram regulamentadas no Código de Processo Civil nos artigos 294 até 311, do 294 até o 311. O legislador ele fez a seguinte classificação com relação às tutelas provisórias. Existem tutelas provisórias de urgência e existem tutelas provisórias de emergência, de evidência, desculpe. As tutelas provisórias de urgência ou emergência e as tutelas de evidência. As tutelas provisórias de urgência, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser cautelares ou tutelas antecipadas. E cada uma delas, a tutela provisória de urgência cautelar ou a tutela provisória de urgência antecipada, ambas podem ser requeridas de forma antecedente ao processo ou de forma incidental. Ela incide no meio de um processo ou ela é requerida no início, logo que se inicia a demanda. Quais as diferenças? O que se fala, quais as ideias gerais desses institutos? A tutela provisória de urgência, ela é uma tutela que visa resguardar a parte de um dano, visa resguardar a parte de uma situação de perigo ao seu direito, não necessariamente à sua vida, à sua saúde, mas ao seu patrimônio, alguma situação jurídica, alguma relação jurídica que está em situação de risco. E elas podem ser feitas de duas maneiras, de forma acautelatória e de forma antecipatória. Quando se antecipa um provimento definitivo, o juiz ele confere desde o início da lide ou no meio da lide, quando é incidental, aquele direito que a parte postula. Ele confere o próprio direito postulado. Quando se trata de medida acautelatória, uma medida cautelar, uma tutela provisória de urgência cautelar, o juiz ele não confere o próprio direito, mas ele confere
um provimento que vai proteger aquele direito. Numa situação, ele fala mais ou menos o seguinte: toma, está aqui aquilo que você quer só no final da lide, aquilo que você teria direito só no final da lide, porque você precisa disso muito agora. Num outro caso, o juiz ele fala: olha, a gente vai colocar um cerco em torno do seu direito para que ele seja protegido, para que ele não seja violado. E assim a gente vai colocá-lo numa bolha para então para que você possa aguardar até o final da lide com tranquilidade. Muito bem. Essas são as ideias chaves desses dois institutos. Então vamos falar de algumas coisas específicas. A gente não vai abordar, não vai esgotar, esse não é o objetivo, mas a gente vai então abordar algumas coisas específicas da lei. Muito bem. Toda tutela de urgência, ela depende de alguns requisitos, e eu vou falar brevemente sobre eles. Os requisitos são os seguintes: exige-se a probabilidade do direito, o perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo. E ainda exige-se que não ocorra um perigo de irreversibilidade. O que vem a ser tudo isso? Esses requisitos dizem mais ou menos assim: a probabilidade do direito é o juiz ele olha de bate-pronto aquela situação posta na petição inicial ou no requerimento e ele diz: bom, realmente a parte talvez tenha direito. Há uma probabilidade, há uma plausibilidade de que aquilo que a parte está afirmando seja verdadeiro. Ainda, o segundo requisito: a situação ela deve ser uma situação em que haja perigo de dano. Há uma situação